Alô, alô, galera, eu sou Juliana Maisano, estamos aqui com o BetBox Tips de volta. Pois é, vamos dar dicas de jogos que acontecem nesse sábado, tá bom? Então vamos lá correndo, vamos direto para o Campeonato Brasileiro. Então a gente tem a primeira das dicas, a gente tem aqui o Cuiabá e Atlético Mineiro. Você vê aí, não tem grande favoritismo para nenhum dos lados. Bom, o que acontece? Depois de 2 empates nas primeiras rodadas, o Galo fez uma boa partida e goleou o Cruzeiro no Clássico Mineiro, né, por 3-0. Então vinha de 2 empates e teve a vitória sobre o Cruzeiro, tá? Na Libertadores, o Atlético Mineiro também está vindo bem, com 3 vitórias em 5 partidas. O Cuiabá perdeu os 2 jogos que fez no Brasileirão, os 2 primeiros jogos, derrota do Cuiabá. E agora também vai ser sua primeira partida em casa, tá bom? Claro, os 2 primeiros que perdeu era como visitante. Bom, o Atlético Mineiro é um dos times mais fortes do campeonato e parece que encontrou aí um bom início de temporada, né? Contando aí a excelente partida que fez contra o seu maior rival, o Cruzeiro, tá bom? Mesmo fora de casa, ou seja, indo a Cuiabá, o Atlético é favorito para ganhar esse jogo, tá bom? É superior ao Cuiabá, mas por estar sendo visitante, as odds sempre são altas e arriscadas. Você vê que tá pagando 2,05. Então, para não arriscar tanto assim, a gente vai no empate, anula a aposta, o draw no bet, que tá bom, olha só, 1,44 para o Atlético Mineiro. Quer dizer o quê? A gente ganha essa aposta com a vitória do Atlético Mineiro e a gente recebe o dinheiro de volta caso haja empate. A gente não ganha e nem perde, tá bom? Então a gente se defende e não perde o dinheiro caso acabe tendo um empate, tá? A gente só vai perder realmente se o Cuiabá vencer e aí a gente espera que não aconteça, tá bom? Aí a gente vai por mais uma dica, quem quiser odds um pouquinho maiores, que é um handicapzinho aí pro Atlético Mineiro. Então eu vou mostrar aqui, né? Odds asiáticas, o mais aqui, peraí. O menos 0,25, tá bom? Que é aqui, ó, entre o 0,0 e o menos meio, tá dando 1,750, tá bom? Metade dessa aposta, metade do dinheiro que você colocar, vale como draw no bet, vale como a outra aposta. 0,0 se empatar, devolve. Mas metade dessa aposta, você perde se o Atlético não vencer por um gol, tá bom? Só que paga 1,750. Então, se você acredita que o Galo ganha, que é uma defesinha, mas não precisa ser toda a aposta defendida, você vem aqui a 1,750 no menos 0,25, tá bom? Essa então fica sendo a primeira dica e a gente tem agora a Premier League. Vamos lá dar uma olhada. Então aqui a gente tem a Premier League, tem o Wolverhampton contra o Luton, né? O Wolves contra o Luton. O Luton é um dos piores times, está brigando para não ser rebaixado, tá bom? Tem uma vitória apenas nos últimos 14 jogos. Olha aqui, ó, uma vitória nos últimos 14. E o Wolverhampton? Esse é o problema também, né? O Wolverhampton também não está uma maravilha, né? Nenhuma vitória nos últimos 7 jogos. Eles estão na 10ª colocação. Pelo tamanho do time, estão ali no meio da tabela, no meio da situação, uma classificação decente pelo tamanho aí e pelos investimentos que fizeram, tá? Mas eles já tiveram anos melhores recentemente, né? O Wolverhampton é um time superior ao Luton, tá? Jogando em casa é favorito para vencer, mas a gente não acredita tanto assim, então vamos procurar também um empate, anula aposta, draw no bet. Tá aqui 1,44, boas odds também. Acontece que se eles derem uma tropeçada e empatarem com o Luton, a gente não perde o dinheiro volta para nossa conta. Então, o Wolverhampton, draw no bet, o empate anula aposta, é a dica principal aqui desse jogo, tá bom? O primeiro jogo que foi na casa do Luton acabou sendo 1-1, então foi empate na casa do Luton, tá bom? Se você quiser se arriscar aí pro lado do Wolverhampton, aí fica por sua conta. Eu não vou colocar nada além desse draw no bet, tá bom? Eu vou mostrar outro jogo aqui da Premier League, vamos ver. Temos aqui, ó, o Newcastle contra o Sheffield United, tá bom? O Newcastle contra Sheffield United, você vê bem favorito aí o Newcastle
pagando 1,22, tá? Contra o Sheffield United. Qual que é a situação desse jogo? O Newcastle se reforçou para essa temporada e está fazendo uma boa competição. Estão na 7ª colocação e agora recebem o Sheffield, que é o último colocado na Premier League, né? O Sheffield não ganha há 10 jogos e só tem 3 vitórias em todo o campeonato. 3 vitórias em todo o campeonato, tá bom? O Newcastle tem mais jogadores, é melhor time e está jogando em casa. Então, a gente acredita na vitória do Newcastle, tanto que nas odds da vitória simples estão muito baixas, né? Então, ou você coloca aí, ó, 1,22, eu não vou nem deixar essa dica, mas você coloca a vitória do Newcastle se você quiser fazer uma dupla. Combina com outra aposta aí em torno de 1,30, 1,40, 1,50, para fazer uma duplinha que é bem provável essa vitória. A dica que eu vou deixar aqui é um pouco mais apimentada, é o handicap de -1 para o Newcastle, tá? Tá pagando 1,30, não é tanta diferença assim. Por quê? Porque caso haja uma vitória por um gol, é parecido com a outra aposta. A diferença aqui é que a gente não vai ganhar essa aposta, mas também não vai perder o dinheiro, né? Que é o nosso maior medo. Então, o Newcastle precisaria ganhar de 2 gols de diferença. Pode ser 2-0, pode ser 3-1, pode ser 7-2. Tanto faz desde que sejam 2 gols de diferença, tá bom? Mas, se ganhar só por um gol, devolve o dinheiro. Então, essa é a diferença aqui da aposta normal para o handicap -1. Se você acredita que vai ganhar por 2 gols de diferença, quase com certeza, aí você pode ir no -1,5, que aí sim já dá um belo salto e paga 1,60, tá bom? Fica essa como a segunda dica, handicap para o Newcastle de -1,5. E agora a gente vai para a Alemanha, pessoal, e temos aqui uma situação interessante. É o Bayern de Munique contra o Eintracht Frankfurt. Pois é, o Bayern contra o Frankfurt. E olha só, você vê que o Bayern é favorito a 1,40 aqui, mas vamos dar uma analisada. Bom, o Bayern vai jogar a semifinal da Champions League contra o Real Madrid no meio da semana agora, tá bom? Ou seja, expectativa poupar alguns titulares para a Champions. Segundo, o campeonato já terminou para o Bayern, né? Por quê? Porque o Leverkusen já é campeão. O Bayern está em segundo lugar e não tem como chegar no primeiro lugar. E já está garantido para a Champions League do outro ano com essa segunda colocação. Então também não precisa necessariamente vencer esse jogo, tá bom? Deve pôr jogadores reservas e guardar o time para o jogo da meia de semana contra o Real Madrid. Já o Eintracht Frankfurt é o 6º colocado e ainda briga para subir, ter uma melhor colocação no campeonato e quem sabe até conquistar uma vaga para a Champions do ano que vem. Então, para o Frankfurt, interessa bastante aí esse resultado. As odds estão muito favorecendo o Bayern, como a gente viu, a 1,40. Então, os nossos especialistas enxergam da gente pensar em ir para o lado contrário, ir para o lado do Frankfurt, tá? A primeira dica aqui vai ser um handicap asiático de +2 para o lado do Frankfurt. Olha só, pagando 1,45, gente. +2, a gente fez uma aposta parecida quando foi Liverpool contra a Atalanta, né? Que no final ainda foi 3-0 para a Atalanta. Mas você imagina, o Bayern deve vir poupando jogadores, o Frankfurt tem interesse no jogo, e esse handicap +2 quer dizer que mesmo que o Bayern ganhe de 1 gol de diferença, a gente ainda ganha essa aposta. Ou seja, se o Bayern ganhar por 2 gols de diferença, o que já é difícil, a gente não perde, a gente ganha o dinheiro de volta, tá bom? A gente só vai perder esse jogo, essa aposta, na verdade, se o Bayern vencer por 3 gols de diferença. Se for 3-0, 4-1, 5-2, será que o Bayern vai vir com o time e com ânimo para isso, num jogo que para eles não vale nada? Então, é o handicap +2 aí, uma dica interessantíssima, tá? Lembrando que no primeiro turno, o Frankfurt goleou o Bayern por 5-1 lá em Frankfurt, tá bom? Então, eu gosto muito aí desse +2 e digo mais, hein? Se você quiser odds altas, que tal pensar no +1? Essa fica como a minha dica, hein? Os especialistas falaram para não fazer isso, mas eu vou colocar no +1 aqui a 2,3, dica minha. O Frankfurt pode até perder por um gol, que a gente não perde essa aposta, tá bom? Agora, se o Frankfurt empatar ou ganhar, a gente ganha com odds de 2,3.
Combinado? Gente, então essa é a segunda dica desse jogo do campeonato alemão. E daí nós vamos pro Brasil voltar aqui pro futebol feminino. Vamos lá. Pois é, a gente vai para o futebol feminino, ainda não abriram muitas opções e muitas partidas, mas temos aqui Botafogo e Atlético Mineiro aqui, uma das partidas que já abriram algumas opções, tá bom? O Atlético Mineiro se enfraqueceu demais nessa temporada do feminino. Segundo nossos especialistas, é um dos piores times desse Brasileirão feminino, tá bom? Correndo sério risco de rebaixamento. O Botafogo subiu agora, veio da segunda divisão e está fazendo um campeonato mediano, né? Mediano, tá aí, não está indo mal, mas também não está fazendo aí, dando nenhuma surpresa. Está na 11ª colocação o Botafogo, tá bom? O Galo é o lanterna, né? Na última colocação, apenas um ponto ganho, apenas um empate. O Botafogo não é nenhuma maravilha, não é um time confiável, está acostumando a oscilar entre um jogo e outro. Jogam bem, jogam mal, jogam bem, jogam mal, tá bom? Mas é um time melhor do que o Galo aqui e jogando em casa é o favorito para vencer. Se a gente der uma olhada aqui, a gente tem aí as odds de 1.2, que são muito baixas para a vitória do Botafogo. Então a gente vai buscar o primeiro tempo, tá? Então vitória no primeiro tempo ou vitória do halftime / full time, que é o que eu achei aqui, ó, intervalo final do segundo tempo, que é o halftime full time, pagando 1,69, tá bom? Então 1,69 tá boa aí essa dica pro halftime full time do Botafogo feminino, tá bom? E aí eu vou deixar mais algumas dicas, mas as partidas ainda não abriram nos sites de apostas, né? Tem algumas partidas que abrem poucas horas antes ou às vezes menos do que um dia antes, né? Outro jogo de futebol feminino é o Grêmio contra o Avaí Kinderman, tá bom? O Kinderman é um time que já fez até a final do Campeonato Brasileiro Feminino, é um time tradicional no futebol das mulheres, né? É um dos times mais tradicionais, inclusive, do futebol feminino do Brasil. Mas de uns anos para cá, perdeu o investimento e hoje está sendo um dos piores times desse campeonato, tá bom? Vai lutar contra o rebaixamento. O Grêmio fez um bom campeonato, começou bem, né? Teve, inclusive, um Grenal aí, né, contra o Internacional e está entre os 8 primeiros que avançam para os playoffs. Esse campeonato, os 8 melhores times avançam para os playoffs e o Grêmio está lá, tá bom? É um time superior e joga em casa, é muito favorito. Então a primeira dica é vitória do Grêmio, tá bom? Vitória simples do Grêmio. Não sei como vai abrir essas odds. Se abrir muito baixo, em torno de 1,20, você pode falar assim, então vamos no handicap -1. Então, handicap Grêmio -1 é a segunda dica, se as odds da vitória estiverem muito baixas, tá bom? Porque aí a gente precisa que o Grêmio ganhe de qualquer jeito, né? Só que se ganhar de 2 gols, a gente ganha a aposta, tá? Se ganhar só por 1, a gente recebe o dinheiro de volta, não nos arriscamos tanto assim. Então, fica essa dica aí para vocês. Para fechar, tem o outro jogo do futebol feminino, que também não abriu, que é o Real Brasília contra o Internacional, né? O outro time gaúcho aí enfrentando o Real Brasília. Bom, as pessoas esperavam mais desse time do Internacional nesse início do campeonato, tá bom? O time é um time de bons nomes, mas começou mal, oscilando muito e jogando abaixo do esperado. O Real Brasília é um time que perdeu também jogadoras de nome que eram importantes no ano passado. Então é um time que chegou meio enfraquecido, pois não renovou o quadro de jogadoras, tá bom? Na partida anterior, o Real Brasília ganhou do São Paulo, tá bom? Por 1-0, o que foi uma surpresa. A promessa aqui é um jogo difícil, tá bom? Times níveis parecidos. O Internacional tem jogadoras melhores capazes de decidir a partida, mas vão jogar como visitantes aí contra o Real Brasília, né? Então a nossa dica vai ser o draw no bet para o Internacional, tá bom? Empate anula aposta, ou seja, Internacional para vencer, mas se houver empate, a gente não perde, o dinheiro volta, tá bom, pessoal? Então a gente termina aqui esse BetBox Tips, lembrando que tem mais amanhã trazendo as dicas do domingo. Sigam o nosso YouTube, o nosso canal de YouTube está aqui na tela, deixem seus comentários no vídeo, dizendo se vocês querem alguma análise diferente, tá bom? E sigam também o Instagram para ver os outros posts sobre os outros programas que temos aqui no BetBox TV. Até amanhã.